Bom, agora sim, agora a gente vai restabelecer então um contato com a Marina Venturoli, trazer as informações sobre a recomendação diante do cenário de um alerta no aumento do número de casos de bronquiolite em Governador Valadares. É com você, Marina. É isso mesmo, Farley. Nesse período é importante, né, usar a máscara, fazer o uso do álcool em gel, lavar as mãos. Mas quem vai trazer mais informações para a gente é a doutora Maiana. Boa tarde, doutora. Conta para a gente, né? A bronquiolite é uma doença muito séria, né? Como que ela é transmitida? Boa tarde. A bronquiolite é uma doença viral, né? E como a maioria dos resfriados e dessas outras doenças virais são transmitidas principalmente com as partículas, os perdigotos, que a gente chama. Mas a maneira mais comum da gente transmitir isso é o contato das mãos mesmo, né? A gente tosse, passa a mão no nariz, passa a mão na boca e aí às vezes pega na mão de um bebê ou pega na própria criança, no ambiente que ela está ali. E o bebê, as crianças, elas levam tudo à mão, a mão à boca, né, principalmente. E aí é muito fácil da gente contaminar essas crianças pequenininhas com dessa maneira, principalmente porque elas têm uma imunidade muito baixa, né, nos primeiros meses de vida, principalmente aí nos 3 primeiros meses de vida, que ainda não tem nem vacina direito e tudo. Então é importante, né, a gente manter as medidas de segurança, utilizar a máscara, fazer o uso do álcool em gel. Evitar de visitar, né, os recém-nascidos, assim, recém-nascido não tem que receber visita, até 3 meses pelo menos, e crianças até 1 ano de vida aí são as mais propícias a pegar bronquiolite, que vão aparecer com os quadros mais sérios, por vezes precisando de internação na UTI e tudo, então é importante a gente evitar esse contato. E assim, lavar muito as mãos, usar o álcool, usar máscara, principalmente se você tiver com algum sintoma, evitar mesmo as aglomerações, né, tiver essas festas agora de final de ano, a gente sabe que o pessoal acabou encontrando, mas os pequenininhos têm que ficar mais restritos mesmo. Lavar o narizinho quando chega em casa são medidas que podem ajudar aí a evitar a contaminação. E aqui na internação infantil do Hospital Municipal teve um aumento muito grande de casos, né, de novembro para o mês de dezembro, que acabou de fechar. Exatamente. Em novembro a gente teve 15 internações por doenças respiratórias, que é o que se costuma ver nessa época do ano mesmo, uma baixa nas doenças respiratórias, porque a gente tem alta de doença respiratória a partir de março, aí na época do outono, né? E aí em dezembro a gente foi surpreendido aí com um boom de internações, principalmente por bronquiolites, mas aí também essas compensações de asma, pneumonias, com 65 crianças internadas em dezembro, só na pediatria, fora os pacientes mais graves que foram para o CTI. E essas doenças, né, as doenças respiratórias, elas são mais comuns no inverno, em tempo frio e no verão. Por que está acontecendo tanta doença respiratória assim? Depois que a população ficou restrita em casa aí durante o Covid, né, durante a pandemia, a gente teve uma mudança nesse comportamento das doenças respiratórias, que antes tinham esse boom, esse auge aí em março, que começava em março e ia até junho, e aí agora elas não estão respeitando mais essa sazonalidade e a gente está tendo bronquiolite o ano inteiro. E agora com esse aumento de novo em dezembro, e que a tendência que está sendo mostrada é que em janeiro a gente vai continuar vivendo essa alta aí de casos. Igual a gente estava conversando antes, né, em outros anos, nesse período não tinha tantos casos assim. Exatamente. Nessa época do ano, normalmente a gente tem as internações em pediatria, em sua maioria, são por acidentes domésticos, né? As crianças estão em casa, estão brincando, às vezes aí falha um pouquinho ali a supervisão, e aí a gente tem as ingestões de tóxicos, tem as quedas e os acidentes de carro que são mais comuns nessa época do ano. E agora a gente está vivendo esse tanto de doença respiratória que não é comum nessa época. Normalmente a internação da pediatria é vazia nessa época do ano e a gente está vivendo um tempo de cheio. Muito obrigada pelas suas informações, doutora. Então é isso, né, Farley? Como a gente falou aqui, é importante nesse momento prestar atenção, tomar cuidado, porque como a doutora explicou, a bronquiolite não é mais sazonal, né? Ela pode acontecer ao longo do ano todo e agora em janeiro podem aumentar os casos. Então os pais têm que prestar atenção, utilizar a máscara, álcool em gel, lavar bem as mãos, né? E manter todo esse cuidado com as suas crianças. Exatamente, principalmente agora, que é esse período de férias, né? As crianças ficam mais em casa, também tem aquela de ficar mais com os coleguinhas também, né? Agora nesse período no início do ano, realmente tem que ficar ligado aí nessas informações, nessa preocupação aí também na transmissão desse vírus, mais uma doença respiratória, então, bronquiolite. Obrigado pelos detalhes, a Marina Venturoli, então, trazendo as informações sobre esse aumento no número de casos em Governador Valadares. Realmente tem que ficar ligado e preocupado nisso daí, papais e mamães, responsáveis também.
é mais um sinal de alerta para a gente ligar em Governador Valadares.